E aí, rapaziada, hoje é dia de revisão relâmpago da Polícia Civil. Vamos falar de diversas disciplinas, vamos falar para investigadores, para papiloscopistas e para delegados. E para a gente já poder começar imediatamente, para depois quem for entrando também poder assistir numa boa, já quero começar chamando os nossos amigos professores. Sejam todos muito bem-vindos. Olha lá, o professor Sérgio Tenfelder já está por aqui. E aí a gente já começa com a galera de investigador, né? Que RLM é pro pessoal de investigador, já vou chamar o Sérgio aqui. Sérgio, tô aguardando a entrada do grande professor Sérgio Tenfelder, já tá aí. Grande Sérgio, meu amigo. Como é que você tá, meu querido? Tudo em cima? Juntos aí. Beleza, meu amigo. Me conta, cara. O que vai aparecer de raciocínio lógico matemático, meu irmão, nessa prova de papiloscopista investigando? Então, vamos lá. Se a gente olhar, fizer um histórico na última prova, nas últimas provas da UFPR, o que tá... Isaías, você tá online aí? Beleza. Tá em som você? Tá me escutando, Isaías? Eu não tô te escutando. Eu tô te Agora eu escutando tô te bem, irmão. escutando. Eu tô te Beleza? escutando bem. Então tá bom. Então vamos lá. Dica para a galerinha que está aí hoje, tá? São 5 questões de provas da UFPR para vocês no concurso. E tem muita matéria para cair. Então, por exemplo, tem regra de 3 simples, tem regra da torneira, tem regra de 3 composta, tem porcentagem, tem média, moda, mediana, gráficos, tabelas, geometria, nossa, geometria é gigante. Tem relações métricas no triângulo retângulo, tem área, volume, que mais que tem? Semelhança de triângulos e lógica. E lógica tem equivalências lógicas, negações lógicas. Então, moçada, tem muita matéria para pouca questão. Então, o que eu fiz? Eu peguei um monte de prova da UFPR e analisei. E quais foram os temas que mais caíram em provas da UFPR até ontem? No caso, eu já estou computando a prova da PM do Paraná, que aconteceu recentemente agora. Então, a primeira dica que eu dou é equivalências e negações lógicas. Tá certo? É o tema mais abordado nas provas da UFPR. Acontece que dentro de lógica tem um monte de matéria. E por ter poucas questões, a UFPR costuma misturar a matéria. Então, pode ser que no concurso caia para vocês equivalências lógicas ou negações lógicas envolvendo todo, algum e nenhum. E aí você tem que lembrar daquelas regrinhas de negação do todo, algum, nenhum para aplicar nas equivalências lógicas. Então, essa é a primeira questão que eu acredito que pode cair para vocês. Lógica, misturando equivalências e negações lógicas com o todo, algum, nenhum. Outro ponto, se vocês pegarem a prova da Polícia Militar do Paraná, de 10 questões de matemática, 4 foram de geometria. E se você olhar todo o histórico da UFPR, geometria é um assunto que sempre cai nas provas da UFPR. Então, se você quer dar um gásinho, dê um gás em matemática, geometria e lógica, a parte de equivalências e negações lógicas, misturando com todo, algum, nenhum. 2 dicas. Terceira dica. O terceiro assunto mais cobrado nas provas da UFPR em matemática é porcentagem. O problema é que se a gente analisar porcentagem na prova da Câmara Municipal de Curitiba e na prova da Polícia Militar, cai só porcentagem, mas está caindo porcentagem com equações e sistemas. Porcentagem com equações e sistemas, agora, faltando uma semaninha para o concurso, não vale a pena você encarar isso não no teu estudo. Mas encara aquelas questões de porcentagem sobre porcentagem, aumento sobre aumento. Lembra daquela regrinha de multiplicar fatores. Aquelas regrinhas de multiplicar fatores, a UFPR também cobra muito nos seus concursos. Isso dá para você fazer uma revisãozinha aí nessa reta final.
O próximo assunto, que provavelmente pode cair para vocês, é gráficos e tabelas misturando com média, moda, mediana. Gráficos e tabelas misturando com média, moda, mediana. Tá certo? Então, estudar como é que calcula média em tabela, né, que tem que ponderar, como calcula mediana, como calcula em tabela, é algo importante também e é um gásinho que dá para você fazer aí nessa reta final. Regra de 3, gente, não é muito normal cair, tá certo? Mas se cair regra de 3, fique atento com aquelas questões onde o tempo aparece com vírgula. Lembra? Você faz a continha e chega em 3,25. 3 horas e 0,25 de hora. Como que transforma aquele 0,25 de hora para minutos? 3,25 não é 3 horas e 25 minutos. É 3 horas e 0,25 vezes 60. É uma outra diquinha legal aí para ver nessa reta final. E para a gente poder finalizar essa brincadeira aqui com vocês, do que eu acho que pode cair para vocês, a dica que eu dou agora é, se vocês olharem a última prova da PM do Paraná, foram 3 questões que, se você não souber transformar centímetro para metro, metro para decímetro, centímetro cúbico para milímetro cúbico, centímetro cúbico para litro, você vai perder algumas questões aí na prova. Porque na prova da PM do Paraná, a UFPR abusou em 3 questões o uso dessas transformações de medidas. E eu sei que isso não está no edital de vocês, não estava no edital da Polícia do Paraná, mas caiu lá. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Não tentem se aprofundar muito em outras coisas, não, tá? Tenta focar mais nisso que eu falei, que é algo rápido aí para vocês. Tá bom? Isaías, Grande, então Sérgio. ficamos por aí, passei aí um pente fino geral no que eu acho que vai cair. Sérgio, me conta uma coisa, você tá com o teu intensivão final, não tá não? Agora, hoje, tô. Conta pra eles aí. É hoje, inclusive, que tá rolando o intensivão. Que horas começa? Começou. Começou? Foi hoje de manhã, eu fiz o primeiro tempo até agora, que a gente tinha esse contato aí com vocês, e aí depois vai ter agora o segundo tempo, agora aí no período da tarde. Mas dá pra galera começar agora de tarde, quem tiver interesse. Dá, mas aí é melhor assistir o ao vivo, o gravado, né? Que fica gravado. Qual que é a plataforma, amigo? Vai estar no preparaçãoavançada.com.br. Show de bola. Qualquer coisa o pessoal manda mensagem no Instagram, eu passo o endereço certinho. Fechou, combinado. Grande Sérgio, um grande abraço, meu irmão. Sucesso aí. Beijo para você, Isaías. E tamo junto aí. Tchau, tchau. Tamo junto, meu querido. Abraço. Tô chamando aqui, gente, o professor Michael Dionísio e vou chamar junto com ele a professora Helena, que vão falar sobre redação. Vamos lá. Olha o Maicão aí. Grande Michael já tá aí com a gente. Fala, meu Bom amigo. dia. Cima, cara. Tudo bem com vocês aí? Tudo certinho? Tudo beleza. Meu amigo, enquanto eu chamo a Helena aqui, se você Beleza. quiser, já pode começar dando uma dica pra galera aí, meu irmão. Então tá bom. Pessoal aí que vai passar pro concurso da Polícia Civil, obviamente, né? Porque tá aqui às 11 da manhã no Instagram, vendo esse montão de dicas super importante aí. Não é para qualquer um, é para quem realmente está focado. Quando o assunto é redação, e aí a minha preocupação aqui, em conjunto com a professora Helena, é que você monte uma boa redação. É o tema que pode cair para você não assustar, Isés, porque a pior coisa que pode acontecer para o nosso aluno que tem a redação bastante importante é chegar lá e ver uma redação, um assunto que não faz ideia do que se trata. Por isso que a gente tem que se manter sempre muito antenado. E aí eu quero trazer 2 blocos, são 4 dicas, mas 2 blocos de dicas importantes aí para os nossos alunos. Primeiro deles, pessoal, é o seguinte: a nossa banca, a UFPR, ela, eu creio que pode ir para 2 lados. Eu acho que um lado que tem mais a ver com o concurso, que é perguntar sobre questões sociais que também são importantes para os policiais, ou fazer uma pergunta à la UFPR, que é em relação a algum tema mais aberto. Então, minha primeira dica é a seguinte, pessoal. Inflação. É um tema que é ótimo de perguntar, é um tema que você tem que ter conteúdo para escrever alguma coisa, e no Brasil a inflação voltou a 2 dígitos, o que não acontecia há algum tempo.
Quem assistiu minhas aulas, quem lembra, no Brasil nós temos aí um índice ao consumidor amplo, que é o IPCA, né, que é medido em várias capitais e é usado como termômetro ou como índice oficial de inflação. Acontece que o acumulado dos últimos 12 meses passou dos 10%, ou seja, chegou nos 2 dígitos, o que é bastante, tá certo? Lembrando que alguns anos atrás, né, há 3 anos atrás, a gente teve em menos de 3% de inflação. Então nós estamos chegando nos 10% nos 12 meses. Ainda no ano de 2021, nós não chegamos aos 2 dígitos, mas na soma dos 12 meses chegamos, isso é preocupante. E obviamente que isso impacta no poder de compra das pessoas, enfim, no bolso, sobretudo os mais simples, que não tem aonde recorrer, tem um salário fixo, que não tem necessariamente a recomposição. Então a inflação é o primeiro, pessoal. Segundo, é um tema mais em off, mas eu acho que é interessante, pessoal. É o seguinte, nós temos um movimento quase que sazonal agora de moradia. Explico para vocês. É muito interessante que de tempos em tempos, de acordo com como nós estamos vivendo, nós vamos ter um tipo de lugar ideal para morar. Então eu já fui muito bom. Michael, oi. Você me desculpa te interromper, deixa eu só dar Claro, boas-vindas para a cara, professora Helena, que chegou aqui com a gente. Professora Helena, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Maravilha. Professora, eu e você vamos desligar o áudio para poder o Michael conseguir ser ouvido, senão a gente atrapalha ele. Então eu vou pedir à professora para desligar o áudio e vou desligar o meu aqui também. Aí a gente permite. Vou desligar o meu aqui. Não tem problema, vamos lá. Imagina, ainda mais que também com a professora Helena, né? Agora sim o negócio vai. Então, em relação a onde se mora. Então, durante muito tempo foi muito bom morar no centro das cidades. Depois nós criamos bairros mais afastados, mas bairros com ótima qualidade de vida nos grandes centros urbanos. E com a pandemia, pessoal, tem tido uma novidade aí, que nós estamos criando cidades ótimas para se morar. Como assim, professor? As pessoas, ao invés de morar em São Paulo, capital, Curitiba, capital, estão indo para cidades do interior. Por quê? Porque o home office tem permitido isso. Então, em São Paulo, eu li uma matéria recentemente sobre o assunto em São Paulo. O centro de São Paulo está se esvaziando, sobretudo aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior, grandes cargos, estão indo para os interiores para poder morar com mais qualidade, ter mais qualidade de vida, isso continuando trabalhando nas grandes empresas e, enfim, nos grandes conglomerados econômicos que trabalham. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um segundo, que eu acho que é legal, que tem a ver com 2 pontos políticos do Brasil que podem cair na sua prova. O primeiro é a Amazônia. Rapaz, isso está em tema. Recentemente nós tivemos um discurso do presidente na ONU. Isso foi parte importante do discurso dele. Então, a questão da Amazônia, como nós temos cuidado da Amazônia, e um ponto importante aqui é a visão, a importância internacional da Amazônia. Porque, vocês sabem, a fauna e a flora na Amazônia são muito importantes e para o mundo inteiro, e o mundo inteiro investe no Brasil para que o Brasil conserve e cuide da Amazônia. Isso tem um impacto econômico também, é importante. E aí, para finalizar os temas, eu acho que essa questão internacional da Amazônia ou da política internacional brasileira também pode cair, porque é um tema que tem estado muito na mídia, é um tema que você tem que saber, obviamente, né? Aquele policial, aquela pessoa que vai ser aprovada tem que ter o conhecimento e pode vir da redação. E aí, eu vou fazer às vezes Isaías, vou aproveitar que a professora Helena já está aqui, e que a gente está acostumado, né, professora, a fazer esse nosso bate-bola aí na redação, e perguntar, professora, falei de 4 temas, falei de inflação, falei de mudança sazonal de moradia, falei de Amazônia e de política internacional do Brasil, talvez inclusive até ligado com a própria Amazônia. Me diz, como que a senhora acha que isso pode vir em estrutura de pergunta e redação para os nossos alunos? Olá, pessoal. Então, só contrariando aí o Isaías, né? Ele disse, vamos ligar, e a professora Helena disse, não vamos desligar, não, Isaías. Eu tenho que ouvir o que esse professor aqui, essa sumidade, vai falar sobre. Então, pessoal, vamos lá. Essa nossa redação, hoje, com essa nova estrutura da UFPR, que não é assim tão nova, é desde 2009, que é de dar os textos e que a gente possa copiá-los. Não copiar assim ao pé da letra, né?
Mas antigamente, quando se fazia uma redação, disserte sobre a Amazônia. Daí você fica, meu Deus, o que eu coloco sobre a Amazônia? Eu não sei muita coisa. Aí você sabia 4, 5 linhas e acabava, né? O tal do assunto. Hoje, a Federal, desde 2009, né, tem pedido de uma forma diferente. Então, o que ela pede? Vem lá o texto, vamos pegar, por exemplo, sobre a Amazônia. Aí vem o texto falando da área, das queimadas, do meio ambiente, enfim. Aí a banca pede no item 1, contextualize a problemática. Aham. Então não precisa ser ninja. Vai lá no texto. Eu hoje até usei uma metáfora. Eu disse que o texto é uma lagoa e todos os peixes estão lá dentro. Agora só tem que saber pescá-los. Não pode pegar aqueles pequenininhos. Tem que pegar os peixes grandes. Então, o que nós temos como contextualização? Nada mais é do que contar a história, o histórico. Como é que está a Amazônia? O que está acontecendo? Como é que está? Isso tudo está no texto. Aí, no segundo item, geralmente, a banca pede posicionamento ou ponto de vista, que é a mesma coisa. Então, o que a gente coloca em posicionamento ou ponto de vista? Como é que eu vejo isso? Isso é bom, isso é ruim. Só não pode escrever na primeira pessoa, não pode escrever no eu. Eu acho, eu concordo, eu quero. Sempre em terceira pessoa. Realmente a Amazônia passa por sérios problemas. E aí argumenta. Os argumentos geralmente estão no texto, mas você acaba enriquecendo com os seus conhecimentos de mundo aí. E aí, se vier um terceiro item pedindo propostas de solução, joga para o governo. Eu sempre brinco, joga no do governo, né? O governo que se vive. E aí, fechou a nossa redação. Então, é a tese ou contextualização, argumentos e propostas. Só seguir os itens. E um detalhe, só mais um detalhezinho. Às vezes o pessoal me pergunta, se vier por itens, posso fazer fora da ordem? Claro que não. Porque lá na hora de fazer o texto, não dá para colocar, esse é o item 3, agora eu vou fazer o 5, agora eu vou fazer o 2. O corretor vai procurar pela ordem. Então, muito cuidado. Se forem 3 itens, 3 parágrafos. 1 parágrafo para cada item. Se forem 2 itens, aí vamos ter que fazer 3 parágrafos. Posso fazer um de contextualização, um de argumentação, e aí jogar um outro para as propostas. Então, essa paragrafação também é livre, só não passem de 8 linhas. E sigam exatamente a ordem. Ok? Professor, quer complementar? Boa sorte e muita calma nessa hora. Não, professor, é isso aí. Não só porque você usou um termo que eu acabei falando, né? Para exemplificar, mas porque eu realmente acredito que deve vir um texto nesse sistema mesmo, né? Que a UFPR deve nos dar um artigo, um recorte de uma entrevista, de uma notícia, e a partir dela fazer alguns questionamentos que costumam passar por esses 3 pontos, que são contextualize, se posicione e tente dar algum tipo de solução. E a professora Helena matou a pau. Vamos botar a culpa no governo, que no final das contas costuma dar certo, pessoal. Isso. Até mais. Professora Helena, deixa eu aproveitar e pedir uma coisa para a professora. Alguma dica para português? Nossa, professor, várias. Primeira dica para português é: não pirem agora sim, faltando pouquíssimo tempo para a prova, em querer ficar estudando os filósofos. Federal, na compreensão de textos, costuma colocar textos de filósofos, e aí não é muito fácil para compreender, para interpretar. Então, o que a gente pode fazer? Vamos focar na gramática. E a interpretação, vamos com o que temos. Aí, professora, eu estou lendo o sociólogo, não sei das quantas, mas ainda faltam 600 páginas. Não dá mais tempo. Vamos com o que temos. Mas
Gramática. Eu acredito que a prova possa vir aí com umas 2 ou 3 questões de compreensão e interpretação. Aí a gente vai ter que pegar o texto, analisar com calma, tira, não, essa é impossível, essa aqui talvez não, e aí trabalhar um pouquinho até com a sorte. Mas nada de ficar estudando os filósofos hoje, não dá mais tempo. Foco na gramática. E eu tenho algumas dicas pontuais. Vamos lá. A crase. A crase é sempre bem-vinda. Na crase, para o FPR, cuidem com a palavra à distância. Na palavra à distância, educação à distância, fiquei à distância, só vamos colocar a crase se soubermos qual a distância. Então, para federal, geralmente coloca a educação à distância ultimamente está muito em moda, não há crase nessa educação à distância. Cuidado com as palavrinhas neutras. Apareceu aí numa última questão a palavrinha quente. A quente. Devemos lavar a quente com crase. É um modo, só que quente é palavrinha neutra. Chá quente, o leite quente, a água quente. Então, antes de palavrinhas neutras, não há crase. E aí a gente brinca também que diante de singular e plural, crase nem a pau. Mas cuide com essas duas, com a distância e com essas palavrinhas neutras. Agora, se for um masculino seco, aí não. Estudem, dá tempo ainda, as regrinhas do hífen. Porque como tivemos mudança lá em 2009, né? 2008, as quais entraram em vigor em 2009, regras do hífen. Botânica e zoologia, sempre com hífen. Lobo-guará, beija-flor, capim-elefante, cana-de-açúcar. Botânica e zoologia, sempre com o hífen. Letrinhas iguais, separamos. Pense no micro-ondas. Eu sempre, como sempre, penso na comida. Já vou no micro-ondas. 2 letras iguais, separamos. E aí tem um macetinho para vocês que eu fiz, que é o core, 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 core. Core, core, alcança e fica junto. O que é o core, core? Os prefixos co e re, sempre, independente se as letras seguintes sejam iguais ou diferentes, tem que juntar. Reeleger, reenviar, cooperar. Então, regrinhas de hífen aí, isso não vai servir só para a prova, serve também para a redação. Tá? Verbo haver, que é a nossa última dica. Verbo haver. Aquele verbo haver no sentido de existir, ocorrer, sempre singular. Eu ouço muito, houveram pesquisas, houveram imprevistos, houveram pedidos. Houve. Haver tem que concordar com o que vier antes. Se antes não vier nada, sempre singular. Havia flores, havia pessoas e por aí afora. Opa, acabou o nosso tempo? Não, fica à vontade, professor. Tá bom. E cuidem com a questão de acentuação. Aquela questão que a banca dá um trecho e aí pergunta quantos acentos são necessários. Cuidado agora que a banca está colocando junto os porquês. O porquê separado e com acento lá no final da frase, ou aquele porquê substantivo que tem o artigo antes. O porquê da bagunça. Você não entendeu isso? Por quê? Então, cuidado com esses porquês estão vindo na questão de acentuação também. E outro detalhe para o FPR, se a crase for facultativa, na questão de acentuação na federal conta como obrigatória. Então, irei à sua loja, a crase é facultativa, mas tem que contar. Porque se estiver lá 18 e 19, se marcar 18, não vai dar recurso. Se for obrigatória, contem também. Ok? No mais, muita calma e todas as regrinhas aí de português. E as conjunções. A última, apareceu o por estar cansada. Por estar cansada, esse porquê é uma causa. Ok? Muita sorte, muita calma, muita tranquilidade. E durante essa semana ainda, se precisarem de alguma coisa, cursos jurídicos e a professora Helena estão à disposição.
Beijos. Grande Helena, grande Michael. Gente, olha, a galera vai arrebentar nessa redação, vai arrebentar na prova de português. Vocês são sensacionais. Um grande beijo, muito obrigado. E aí, ó. Pessoal, aí, ó, mandem Michael, notícias, hein? O Flúvio já tá por aí, rapaz. Fala, grande Flúvio. Ô, Flúvio, agora, cara, vamos lá. A galera tava falando com a gente até agora, era a galera do papiloscopista e investigador, porque a gente trabalhou disciplinas exclusivas deles. Agora a gente vai começar a trabalhar as matérias em comum. Vamos trabalhar uma só diferente, que vai ser civil lá na frente, mas agora a gente já começa a falar de processo penal, meu querido delegado. Me conta, quem que vai aparecer na prova de processo penal da Polícia Civil do Paraná? Bom dia, meu querido Isaías, bom dia, queridos professores que aí estão, alguns alunos ali nos cumprimentando, é um prazer poder estar aqui. Estou aqui, viu, professor, fazendo uma fotossíntese aqui no passeio público. Temos que aproveitar o sol em Curitiba, né? Porque senão a coisa fica complicada, né? Verdade. Muito bem. Meus queridos, olhe, eu tenho enfatizado muito no jurídico, inclusive acabei de sair aí do jurídico para dar uma última aulinha de 3 horas sobre essa temática do processo penal. O processo penal enfrentou e tem enfrentado de 2018, 2019 para cá, uma série de mudanças estruturais. E a maioria dessas mudanças se encontram lá na Lei Anticrime, na Lei 13.964 de 2019. Lei essa que entrou em vigor apenas em janeiro de 2020. Teve ali uma vacácio interessante ali para a gente poder se aperceber ali das mudanças, de tudo que aconteceu. E essas mudanças foram extremamente importantes no âmbito do processo penal. Criação de institutos novos que até então não existiam do ponto de vista dogmático ali. A gente fala do juiz das garantias, prevista ali a partir do artigo 3A e seguintes do Código de Processo Penal, o próprio acordo de não persecução penal. Havia resoluções do Ministério Público nesse sentido, mas os questionamentos foram grandes ali em relação à legitimidade, eventual vício de constitucionalidade, porque eram resoluções, não eram leis, né, estrito senso, mas esse problema resolveu com a Lei Anticrime, que trouxe o artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, meus queridos, para todos vocês que vão enfrentar essa prova, a minha sugestão agora de última leitura, de último esforço, né, tirar ali energia de onde você talvez já não tenha, mas vai valer muito a pena, revisite a Lei 13.964 de 2019. Essa lei trouxe muitas coisas importantes, ela praticamente reformulou o sistema processual penal acusatório brasileiro, sobretudo diante daquelas iniciativas do juiz no âmbito da produção de prova. Então o juiz hoje ele está um pouco mais atado, ele está um pouco mais amarrado, ele não deve ter iniciativas próprias, por exemplo, para determinar busca e apreensão, para determinar, sem ser provocado, interceptação telefônica, mesmo a prisão preventiva, né? Olha que tema interessante. Então o juiz ele tem que ser provocado. Agora, o grande lance aí, pessoal, é o seguinte: cuidado com a forma que a pergunta vai ser realizada. Porque muitas vezes vai estar ali, ó, de acordo com o Código de Processo Penal, é possível ao juiz determinar mandado de busca e apreensão, cumprimento. É verdade, de acordo com o Código de Processo Penal, é verdade. Mas de acordo com a nova sistemática instalada no nosso país, a partir da Lei Anticrime, de janeiro de 2020 para cá, isso não é mais possível. O juiz ele não pode mais se substituir à atividade probatória do órgão de acusação. Isso não é possível mais, não se admite mais. E a legislação, ela não fez ali as devidas alterações em tudo o que precisa. Então citou ali como lei nova que deve o juiz, então, se abster desse tipo de comportamento. Para vocês terem ideia, no âmbito da prisão preventiva, tem uma questãozinha, olha, eu estou apostando que vai cair, então tomem cuidado, que é o seguinte: o juiz, ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício mais, nem no âmbito do processo penal, nem mais no âmbito da ação penal. Ele já não podia na fase da investigação, e agora ele não pode também na fase do processo. Agora, existe um prazo que agora foi consignado, que é um prazo de 90 dias, que o juiz ele tem que revisitar aquela decisão
que ele prolatou, determinando a prisão preventiva e verificar se os pressupostos ainda estão presentes. E isso ele tem que fazer, aí sim, de ofício. Então, entenda, o de ofício para medidas constritivas, para determinar, não. A regra é não. Agora, para revogar, para facilitar a vida ali do réu, do acusado, aí sim a legislação prevê que o juiz tenha, então, essa possibilidade. Então, revisite ali, meus queridos amigos, o juiz das garantias. Nós sabemos que o juiz das garantias, ali, o 3A em seguintes, houve suspensão da eficácia pelo Supremo Tribunal Federal, numa liminar do ministro Luiz Fux, mas, de qualquer forma, é importante você saber, porque o examinador pode querer ter ali uma visão, se você está antenado com as mudanças que vão acontecer. Então, revisita essa parte, o acordo de não persecução penal, sobretudo o vínculo entre o acordo de não persecução penal e as infrações de menor potencial ofensivo. Então, fica essa dica para todos vocês. A questão da prisão preventiva também, muito, muito, muito importante. E só me resta, professor Isaías, a desejar aí, não vou dizer boa sorte não, porque boa sorte é para quem não estudou. Eu vou desejar boa prova, porque o aluno do jurídico não é aventureiro, ele estuda. Então, conte aí com as nossas orações, conte aí com o nosso desejo de sua aprovação e conte conosco por que precisar. Grande Flúvio, grande mestre do processo penal, meu grande querido amigo. Flúvio, sensacional. A galera vai detonar nessa prova, cara. E o processo penal faz uma base fortíssima para essa prova, né, irmão? Com certeza. Pega com pesado. certeza. Agora tem outra matéria que pega também pesado, que engana no edital, inclusive, porque, claro, né, no delegado a gente já espera, né, que tudo venha mais pesado, mas cá para nós, né? Falam de noções de penal, processo penal, cá para nós tem noção nenhuma, né? A prova vem pesado lá no investigador papiloscopista também. E acontece a mesma coisa com o administrativo, que acabou de chegar aqui, minha queridíssima Marcinha, grande Márcia. E aí, minha amiga, o que vai aparecer de administrativo nessas 3 provas, né? Investigador, papiloscopista e delegado. Conta pra gente. Tudo bom, meu querido? Como é que está? Tudo beleza? Os alunos maravilhosos acompanhando a gente, professor fazendo inveja pra gente ali passeando no parque. É o passeio público? O que é? Passeio público, prof. Falei outro dia pro meu marido, faz tanto tempo que eu não vou aí, eu preciso voltar. Pois volte, lugar lindo, né? Pois volte, porque tá totalmente revitalizado. Tá lindo de ver. Quem é de Curitiba tem que dar uma passada aqui. Verdade, professor. Meus queridos, então vamos lá. Um tema comum para todas as provas é o tema de responsabilidade civil do Estado, ou seja, aquelas situações em que um agente público, né, que representa o Estado, ele pratica alguma coisa, pratica um ato, e esse ato causa dano a alguém. Então, o que nós vamos lembrar primeiramente? Vamos lembrar que a responsabilidade civil do Estado, ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ela está prevista no 37, parágrafo 6º, é uma teoria que nós chamamos de teoria do risco administrativo, uma teoria objetiva, ou seja, para que o Estado seja responsabilizado, você não precisa comprovar que o agente público, que o Estado agiu com dolo ou com culpa, é uma teoria objetiva. Essa teoria, ela vai aplicar em que situações? Ela aplica tanto para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, a administração direta, autarquias, as fundações, se tiverem personalidade jurídica de direito público, mas aplica também para as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Então, se nós tivermos uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou mesmo um concessionário de serviços públicos, nós aplicamos também essa teoria do risco administrativo que está no 37, parágrafo 6º. O que essa teoria diz? Ela diz assim, eu preciso ter um ato praticado por um agente público, esse ato causou um dano, resultou num dano, e eu preciso ter o nexo causal entre uma coisa e outra, ou seja, o dano decorre da prática do ato. Então, quando que o Estado ele vai conseguir se esquivar da responsabilidade? Quando que ele vai conseguir se eximir de responsabilidade? Quando ele mostrar a quebra desse nexo causal. E quando que quebra o nexo causal? Quando a gente tem aquelas situações de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Nessas situações você quebra o nexo causal e o Estado não pode ser responsabilizado. Cuidado para não confundir quando você estiver lendo o 37, parágrafo 6º. E eu recomendo que você leia o 37, parágrafo 6º, porque já teve provas da Universidade Federal em que eles cobraram o texto ipsis literis do artigo 37, parágrafo 6º. Então, esse dispositivo é bom você dar uma lida, porque às vezes a Federal só quer saber o texto que está lá expresso no artigo 37, parágrafo 6º. Então, veja só, o final desse dispositivo, ele diz assim, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Daí você diz assim, poxa, mas não é uma teoria objetiva? Por que está falando de dolo ou culpa? Porque daí vamos lembrar, direito de regresso é aquela possibilidade do Estado cobrar diretamente do responsável pelo dano, diretamente do agente público o dano que ele causou. Então, veja, para você buscar a responsabilidade civil do Estado, tô lá transitando com o meu carro, caí num buraco que a prefeitura não tapou. Você entra contra o Estado e o Estado responde objetivamente. Ou entra contra o prestador de serviço público, se for, por exemplo, numa rodovia pedagiada. Mas o Estado ou o prestador de serviço público só consegue cobrar o valor que ele pagou da indenização se ele comprovar que o agente, a pessoa física, agiu com dolo ou com culpa. Então, essa é a ideia do direito de regresso. E vamos abrir aqui um parênteses para lembrar que, com relação a atos omissivos, ou seja, aquelas situações em que o Estado deixa de fazer alguma coisa, a gente tem uma polêmica na jurisprudência e uma polêmica na doutrina. Por quê? Parte da doutrina, parte da jurisprudência acha que mesmo que os atos omissivos o Estado deixou de fazer alguma coisa, o Estado tem que responder objetivamente. E parte da doutrina, parte da jurisprudência, acha que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a gente aplicaria a teoria da culpa administrativa, da culpa do serviço ou da faute do service, como a federal gosta, ela gosta de usar a expressão em francês. E daí o que nós vamos lembrar? Veja só, primeira coisa, se a federal falar de atos omissivos, ela pode abordar exatamente essa polêmica, ela vai dizer, olha, com relação a atos omissivos, não existe um dispositivo legal que discipline a questão. Portanto, a questão é tratada na doutrina e na jurisprudência. Também pode falar o seguinte, que tem polêmica na doutrina e na jurisprudência quanto à teoria aplicável. Ou ela pode ir um pouquinho mais a fundo e cobrar situações mesmo de atos omissivos em que o Estado responde objetivamente. E daí, para você que está fazendo o concurso de delegado, de papiloscopista, para o concurso de investigador, é bom lembrar aquelas situações que envolvem o quê? A guarda do preso, né? Ou seja, o Estado ele tem obrigação de fornecer boas condições de salubridade, de integridade física para a pessoa que está no presídio. Se o Estado deixa de oferecer boas condições, se o Estado se omite no dever de prestar um bom atendimento ao preso, e esse preso, por exemplo, se suicida, ou o preso é assassinado dentro do presídio, ou mesmo o preso que está lá em más condições, aí, veja, apesar de ser um ato omissivo, o Estado deixou de fazer alguma coisa, o entendimento do STF e do STJ é que o Estado responde objetivamente nessas situações. Então, veja, deixou de fazer alguma coisa no sentido de um dever específico, especificamente na guarda do preso, que eu acho que é o que pode aparecer, o Estado vai responder mesmo nessas situações objetivamente. Para o restante, do deixou de fazer, a gente tem que apontar, tem que lembrar dessa polêmica na doutrina e na jurisprudência, beleza? Tenho mais tempo, Isa? Vai dar tua última dica, né, minha amiga? Então, minha última dica, tá, rapidão aqui, é a diferença de anulação e revogação de atos administrativos. Por quê? Você vai falar, professora, mas isso não cai na prova de papiloscopista, isso não cai na prova de investigador, pode cair sim na parte do controle do Poder Judiciário. Então, veja só, o que é a ideia aqui de anulação e revogação? Anulação e revogação são extinções do ato administrativo, você mata o ato administrativo. A anulação, sempre por ilegalidade, eu estou matando o ato porque ele é ilegal. Quem que pode declarar a ilegalidade de um ato? Quem pode declarar é a própria administração pública e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode declarar, está lá para fazer isso, está lá para declarar a ilegalidade de atos. Agora, a revogação é diferente. Revogação, estou extinguindo o ato
por um critério de conveniência e oportunidade. Lembra lá do CONTRAN, quando pediu para a gente ter o estojinho de primeiros socorros dentro do carro? Pois é, todo mundo comprou o estojinho de primeiros socorros, estava dentro do carro. Aí, de repente, eles perceberam que não era conveniente, não era oportuno obrigar as pessoas a ter um estojinho de primeiros socorros. Porque o pessoal bem alucinado ia lá com a tesourinha, com a gaze, com o esparadrapo para consertar fratura exposta. E eles fizeram o quê? Revogaram essa obrigatoriedade de eu ter um estojo de primeiros socorros. Então, olha só, a revogação é diferente, porque revogação quer reconhecer que o ato não é conveniente, não é oportuno para o interesse público, é só a administração pública que faz. Poder Judiciário não revoga atos administrativos. Poder Judiciário somente anula, declara ilegalidade de atos administrativos. Então, cuidado, porque pode aparecer na prova do delegado, na parte de atos endoscopista investigador, como um conteúdo de controle da administração pública. Agora eu encerro, deixo vocês na maravilhosa companhia do Cosi, que já entrou ali, Cosi. O Cosi Oi, gosta, Márcia. você vê, Márcia, que ele tem essa cara de debochado, até quando ele espera numa live, é um troço impressionante. Cara debochado, cara. Que é isso, cara? É que eu fiquei assim arrepiado ouvindo a Márcia falar francês. Côte de service. Eu achei espetacular. Côte de service. A Federal gosta muito da expressão francesa, tá? É verdade. Então agora, gosta a gente sabe, todo mundo sabe falar francês agora. Além de croissant, a gente fala faute do service também. Direito administrativo é cultura, viu? Com certeza, Queridos, com certeza. deixo vocês na companhia maravilhosa do Kozikoski, não posso ir antes de desejar uma excelente prova a todos e colocar o curso jurídico à disposição de vocês até o último momento. Estamos lá até o dia da prova. Um grande beijo. Grande Marcinha. Verdade. Bom, já emenda, Cosi. A mulher matou a prova aí, agora faz você. Matou, né? Aí eu falo assim, pessoal, agora é só correr pro abraço, né? Porque a Márcia já matou com tudo aí. Márcia já liquidou o assunto. Mas, Márcia, você sobrar alguma coisinha de direito constitucional, eu vou tentar pegar aqui para o pessoal que vai fazer a prova da PCPR. Queria mandar um abraço para todas e para todos que estão assistindo aí, especialmente para o Fernando Lugin, que é meu vizinho. Estava tocando guitarra até agora há pouco, né, Fernando? Incomodando o Fernando aí cedo, mas parei, Fernando, realmente para entrar aí na revisão e fazer uma análise bem rápida de alguns pontos que eu julgo bastante importantes. Você sabe, Márcia, você estava falando do francês, mas é verdade, a banca ela já cobrou, por exemplo, coisas como o controle concentrado de constitucionalidade foi criado pela teoria do Leon de Guit. Não foi. O controle concentrado de constitucionalidade, ele foi idealizado lá pelo Hans Kelsen. A gente tem que, para a prova da Universidade Federal do Paraná, realmente ficar atento a esses detalhes de doutrinas estrangeiras, porque é o métier, né, da Universidade Federal do Paraná. E a respeito de controle concentrado, há que se lembrar uma coisa, né? Esse controle concentrado, ele surgiu lá em 1920, na Áustria, tá? Idealizado pelo Hans Kelsen. Não foi por outro autor e não foi em outro país, foi na Áustria, né? Diferente daquele controle difuso de constitucionalidade que é de origem americana. Então, não esqueçam isso. O controle difuso, ele surgiu lá nos Estados Unidos num precedente muito, muito famoso, que é o Marbury versus Madison, um precedente que sistematizou essa possibilidade de o Poder Judiciário fazer a anulação de atos inconstitucionais. Os dois modelos entraram no Brasil, a gente sabe disso. O Brasil, que é um país que adora fazer miscigenação, trouxe tanto controle difuso quanto controle concentrado, de modo que a gente tem um modelo de controle bastante complexo, que vai realizar a coisa na perspectiva mais local e ao mesmo tempo mais estrutural. Só não esqueçam de uma coisa, né? No controle difuso, a decisão vai produzir um efeito interpartes, e vai produzir um efeito temporal ex tunc, como basicamente acontece com todos os outros modelos. De outro lado, esse controle concentrado, que busca resolver a coisa mais estruturalmente, ele produz uma decisão com efeito erga omnes, né? Isso aí todo mundo vai lembrar. E aí, não esqueçam das hipóteses de cabimento das ações constitucionais. Isso aqui tende bastante a cair. A gente sabe que a ação direta de inconstitucionalidade, olha, só lembrar isso aqui, você já vai ganhar muita coisa lá na hora da prova. A ação direta de inconstitucionalidade vai anular lei
ou ato normativo federal ou estadual, desde que pressupostos 3 pontos, né? Tem que ser um ato posterior à Constituição, tem que ser um ato não revogado e tem que ser um ato que extrai o suporte de validade diretamente da Constituição. Se você lembrar do objeto da ADI, e lembrar que a DPF é uma ação subsidiária, você vai marcar na conta dela praticamente todo o resto. Então, lei municipal se controla por ADPF, lei anterior à Constituição, até alguns atos que são de controlabilidade duvidosa podem ser controlados por ADPF. A gente tem decisão, né, no Supremo Tribunal Federal anulando um conjunto de decisões por arguição de descumprimento de preceito fundamental. Fiquem bastante atentos a elas. E a respeito de controle, para a gente ir para outro ponto já, eu queria só destacar uma última observação que a banca gosta, até porque os autores de lá pesquisam muito. Omissão inconstitucional. A omissão inconstitucional vai atacar o quê? A falta da regulamentação constitucional. Quando a Constituição impõe um direito, um dever, mas condiciona a realização disso a uma providência futura, caso a providência não venha a ser feita, estaremos diante de uma omissão inconstitucional. E é onde eu quero que vocês se concentrem, né? Isso já caiu e derrubou muita gente. A omissão inconstitucional, ela não se materializa apenas quando falta a norma regulamentadora. A omissão inconstitucional se materializa quando também falta uma providência de índole administrativa. Aconteceu já, o presidente da República, de uns 15 anos atrás, não lembro bem quem foi, acabou sendo acionado numa ADO porque alegaram que ele não estava implementando ações necessárias para a erradicação do analfabetismo. Então, note, a omissão inconstitucional não é só para atacar a falta de norma, ela também ataca a falta de providência de índole administrativa. E essa omissão inconstitucional, também isso aqui já foi objeto de cobrança na Universidade Federal do Paraná, o controle das omissões surge em 1988, surge com a Constituição atual. E essa Constituição atual trouxe 2 mecanismos para controle das omissões, né? O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A diferença é que uma integra um sistema concentrado, ao passo que o outro integra um sistema difuso de controle de constitucionalidade, tá legal? Também, pessoal, e isso vai para todo mundo, né? A educação, é evidente, a ordem social, ela é muito cobrada pela Universidade Federal do Paraná. E sendo uma universidade com um compromisso fortíssimo na realização da educação, há que se lembrar que a educação é direito de todos, dever do Estado e também da família, né? A família também tem uma responsabilidade no processo educacional, e essa responsabilidade se materializa quando, por exemplo, a família controla o acesso das crianças na escola e por aí vai. Olhando para a universidade, especificamente o ensino em universidade, lembrem-se, tá? A universidade é a somatória de 3 coisas: ensino, pesquisa e extensão. Eu estou para te falar, Isaías, que vai cair extensão, porque houve uma regulamentação recente do MEC a respeito dela. A universidade, para ser universidade, não basta apenas ensinar. Ela tem que ensinar, tem que fomentar pesquisa, dando condições para que as pessoas autonomamente construam conhecimento, mas também tem que cuidar da extensão, aqui compreendida como aquela ação para além dos muros da faculdade. Então, a Universidade Federal do Paraná, quando, por exemplo, designa uma comissão de pesquisadores, professoras, estudantes, alunos, para entender o sistema prisional paranaense para apresentar uma resposta, ela está fazendo extensão. Isso vai cair para mim, tá legal? Além disso, um dos valores mais caros para as universidades e para o ensino de um modo geral é a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar, a liberdade de pesquisar. Isso é muito, muito, muito importante. Cuidado, tá, com essa liberdade de cátedra. E lembrem, né, a respeito da educação, a gente conversou bastante sobre isso em sala de aula, a educação, olha, para a ordem social, pessoal, sempre lembrem do seguinte, lembrem de ser críticos, tá? E colocar-se no lugar das pessoas eventualmente prejudicadas no contexto do problema. Eu já falei sobre isso com vocês, a questão de educação para crianças, por exemplo, com deficiência. Todo mundo sabe que essa educação tem que se materializar, isso
preferencialmente na rede regular de ensino. Por quê? Porque a premissa é justamente essa, de superar barreiras, de quebrar as divisas. Então a gente acolhe essas crianças na rede regular de ensino. Só vamos mandar essas crianças para uma rede especializada quando essa necessidade for ultra especial, né? E aí, para já passar a palavra para a professora Andréia, que já está aqui. Oi, Andréia, tudo bem? Eu só queria lembrar com vocês a questão da saúde, que também ficou aí, obviamente, no epicentro das principais discussões nos últimos anos, né? Nos últimos meses, pelo menos. A saúde, que é uma competência comum, deve ser prestada por todos, ela também se materializa numa competência concorrente, mas só para finalizar. Cuidado com a vacinação, né, essas campanhas de vacinação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que elas não são monopólio da União. Todo mundo pode fazer, tanto que vocês estão vendo aí municípios e estados fazendo, né, as campanhas de vacinação. E aí, última coisa, Andréia, cuidado com isso aqui. Aqueles agentes de saúde, tá? Por mais que eles estejam conectados a um modelo municipal de distribuição, a regulamentação da carreira é por lei federal. E aquilo que a gente conversou bastante em sala de aula, né? Incompetência, sempre que bater uma dúvida, não vai bater, lembre de marcar na conta da União, porque é ela quem detém basicamente o monopólio das competências no Brasil. Aí, pessoal, eu agradeço realmente a paciência, né? E desejo aí uma boa última semana de estudos para todo mundo. Vamos lá, vamos matar. Vocês são merecedoras dessa aprovação, passaram por muita coisa, desde pandemia até uma suspensão irresponsável da prova pela banca, e isso vai ser recompensado, tá? Aí passo a palavra para a Andréia e vou incomodar o Fernando tocando guitarra de novo, Fernando, porque eu vou tocar guitarra, tá? Mas vou tocar mais baixo para não te atrapalhar a revisão aí. Pessoal, obrigado, um grande beijo para vocês, se cuidem, tá? Tá contigo, Andréia. E aí, Cozi? Cozi sempre arrasa, né? O Cozi Capaz, acabou de Andréia. fazer um monte de dicas importantíssimas para nós, e eu tenho certeza que ele foi bem no foco, bem no que a gente vai ver na prova. Como eu disse que eu sou guitarrista, e a gente que toca, a gente sempre abre para as estrelas principais, né? Então é você a estrela principal aí, tá bom? Tá bom, né, Cozi? Obrigadão pelo carinho. Obrigadão. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Precisamos tocar de novo na revisão de véspera, não precisamos? Verdade, com certeza. Então vamos lá. Tchau. Beijão. Pessoal, queridos delegados de polícia, vamos revisar o nosso direito civil. E como a gente vai enfrentar uma prova objetiva, a gente primeiro tem que dar dicas para resolver questões objetivas. A primeira dica que a gente já viu é o seguinte: dentro do Código Civil existe prazos de prescrição e de decadência. Só que dentro do Código Civil, apenas 2 artigos trazem prazos de prescrição. E são artigos que se referem às ações condenatórias. Então, olha só, é o 205 e o 206 que fala: cobrança de dívida é uma ação condenatória, prescrição de 5 anos. Reparação de danos é uma ação condenatória, 3 anos. Por sinal, STJ, aproveitando agora que eu lembrei, STJ disse o seguinte: esse prazo de prescrição de 3 anos para reparação de danos é para ilícito extracontratual. Então, por exemplo, bateram no carro da vítima, foi um ilícito extracontratual, ação de reparação de danos, que é ação condenatória, prazo de prescrição de 3 anos. Agora, para ilícitos contratuais, STJ, em decisão relativamente recente, por isso importante para a prova, diz que o prazo vai ser, para reparação de danos, vai ser de 10 anos. Prazo de prescrição, de novo, de outra ação condenatória. Então, prazos de prescrição, ações condenatórias. Foram fixados alimentos e não foram pagos. Prazo de prescrição, ação condenatória de 2 anos. Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Prazos de prescrição são para as ações condenatórias. E todos os outros prazos do Código Civil serão prazos de decadência. A maioria absoluta dos prazos do Código Civil serão de decadência. E é muito comum, principalmente na nossa banca, que eles coloquem lá prazo de prescrição numa assertiva e prazo de decadência em outra assertiva. Saber dessa informação, prazo de prescrição só das ações condenatórias tem só em 2 artigos do Código Civil, o resto é tudo decadência, nos ajuda a eliminar assertivas. A maioria prazo de decadência. Então, olha, nas outras ações, como por exemplo, para anular. Anular não é uma ação condenatória. Anular é desfazer, é uma ação desconstitutiva, prazo de decadência.
Então, a gente tem que lembrar a maioria absoluta, prazo de decadência. Outra dica estratégica na nossa prova é a seguinte: o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o regime das incapacidades. O Estatuto reconheceu a plena dignidade das pessoas com deficiência. O Estatuto, inclusive, destaca que são 4 deficiências: deficiência física, mental, intelectual e sensorial. E não importa qual deficiência, isso não afeta a plena capacidade civil. Então, olha de novo, de foco ali na nossa prova. Qualquer questão que diga que uma pessoa é incapaz em razão de deficiência ou enfermidade, essa assertiva é pegadinha, ela estará errada. Eu não posso dizer que uma pessoa é incapaz em razão de deficiência, mesmo mental, mesmo intelectual. Não posso dizer que uma pessoa é incapaz em razão de enfermidade. Não. Apenas nas hipóteses previstas dentro do Código Civil é que realmente teremos incapacidade. E absolutamente incapazes, quem são? Apenas os menores de 16 anos, lá dentro do Código Civil. Relativamente incapazes. Os relativamente incapazes estão previstos no artigo 4º. São 4 incisos que falam dos relativamente incapazes. E são eles: as pessoas entre 16 até 18, os pródigos, que são aqueles que gastam demais comprometendo a sua subsistência, os que por causa permanente ou transitória não podem exprimir sua vontade, e por fim os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Esses são os relativamente incapazes. Outra coisa importante: dentro do Código Civil existe invalidade como gênero e tem 2 tipos de invalidade. Existem os negócios que são chamados de nulos e os negócios que são chamados de anuláveis. E o que significa isso? Bom, quando a gente lê numa prova nulo ou anulável dentro da assertiva, concentra ali. Concentra ali, que provavelmente é ali que está a grande pegadinha da questão. Dentro do nosso ordenamento jurídico, o legislador do direito civil disse o seguinte: quando algo é nulo, é estragado, é viciado, ofende interesse público. Já quando é anulável, olha a palavra que o legislador disse: anulável, se reclamar no prazo. E quando for anulável para o legislador, ofende interesse particular. E tem prazo para o particular reclamar. Se o particular deixa passar esse prazo, o legislador entende que para o particular está tudo bem, ele que foi afetado e para ele está tudo bem. Então, passado o prazo, torna-se, consolida-se como válido. Então, olha só, nulo. Quais são as regras sobre nulidade? Nulidade, nulo. O N a gente vai colocar como não. Nulidade, não. Não convalesce pelo decurso do tempo. Ou seja, não fica bom porque passou muito tempo, continua sendo nulo? Não. Não pode ser suprido pelo juiz? Não. Não admite confirmação das partes. Nulo é não. Não pode. É interesse público que foi afetado. Tanto que o juiz pode conhecer de ofício, qualquer interessado pode alegar e até mesmo o Ministério Público pode alegar nas causas que cabe sua intervenção. Então, a nulidade é muito séria e não tem prazo, não convalesce pelo decurso do tempo. Agora, a única coisa que pode no regime das nulidades é a chamada conversão substancial. O negócio nulo pode deixar de ser aquele negócio para ser convertido em outro negócio. Isso é possível. É como se a lei que fala tudo não para o negócio jurídico nulo, não pode, não convalesce, não, o juiz tem que reconhecer de ofício, não admite, as partes não admitem confirmação, não. A lei dá uma porta de escape dizendo: eventualmente é possível converter esse negócio que é nulo em outro para que ele seja válido. Então, conversão substancial pode. Já com o regime das anulabilidades, tem prazo. E o prazo é fixado pela lei. Passado o prazo, convalida como válido. Na anulabilidade, a lei já permite um monte de coisa. Permite que as partes confirmem, permite que o cumprimento daquele negócio seja como se fosse uma aceitação e confirmar o negócio e validar o negócio. Passado o prazo, como eu disse, vai confirmar como válido. E ainda, que a prova nos pergunta, quando é anulável, só vai gerar os efeitos da anulabilidade quando o juiz na sentença reconhecer aquela anulabilidade. E lá, no regime das incapacidades, como que funciona com as invalidades? Negócios celebrados por absolutamente incapazes vão ser nulos. Negócios praticados por relativamente incapazes, que estão no artigo 4º, que são 4 hipóteses,
Eles serão negócios anuláveis. E quando é anulável, tem prazo? Sim. No caso dos relativamente incapazes, que estão no artigo 4º, são 4 incisos, o prazo é decadencial de 4 anos, a contar de quando cessar a incapacidade. Ainda mais umas dicas de responsabilidade civil objetiva. Nós vimos que, quando existe uma responsabilidade civil objetiva, o responsável responde, mesmo que não haja culpa, mesmo que não haja dolo. Então, nas hipóteses de responsabilidade objetiva, a gente não vai dizer que a pessoa responde porque é culpa presumida. Não, 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 não. Não, não. Porque é culpa em vigilante. Não, 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 não. Porque é culpa em eligendo. Não, não se fala de culpa. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a pessoa responde porque a lei disse que responde. Mesmo que não tenha agido com culpa. Aí, professor Beck, bem-vindo. Tudo bem, Andréia? Como é que você está? Obrigada. Olha só, daqui a pouquinho você já entra, hein, professor? Eu sei que o pessoal está ansioso pela sua participação. Eu estou terminando aqui, me perdoe aqui, só mais uns minutinhos. Responsabilidade civil objetiva. Então, a pessoa responde porque a lei diz que responde. E quais são as grandes hipóteses para a nossa prova? Abuso de direito. Quem pratica abuso de direito, por mais que até não saiba que está praticando abuso de direito, vai ter que indenizar, porque é uma responsabilidade, independente de culpa ou dolo. Animal. O dono, o detentor de um animal, responde pelos danos causados pelo seu animal, por mais que seja cuidadoso. Se o seu animal gerar danos, você vai ter que indenizar, salvo culpa exclusiva da vítima ou força maior. Ainda sobre prédio. Existem 3 situações. Diz a lei que o dono de uma construção, dono de um prédio, responde pela ruína do prédio, quando era manifesta a necessidade de reparos. Mesmo que a ruína seja parcial. Não, porque quando a gente lê o Código Civil e pensa ruína do prédio, a gente pensa o prédio inteiro desabar. Claro que responde, mas também pode ser uma ruína parcial. Recentemente, em prova de concurso, caiu uma questão dizendo que caiu um pedaço de um bloco de mármore da fachada de um prédio. E o dono daquele prédio, daquela construção, responde pelos danos causados? Sim, porque foi uma ruína parcial. Agora, o habitante do prédio. Não só, então, o dono do apartamento, o dono do prédio, mas aquele, por exemplo, o locatário. Ele responde pelas coisas que são lançadas da janela, como também responde pelas coisas que caem. Então, o vaso de flor está lá na janela e cai em cima de um carro. Vai ter que indenizar? Sim, é uma responsabilidade objetiva. E como a lei fala, coisas que são lançadas e coisas que caem, vai responder mesmo que tenha caído por causa do vento, por causa da chuva. Ou seja, não vale alegar essas hipóteses para se eximir do dever de indenizar. Então, essas são as grandes hipóteses. Para fechar aqui, professor, arrasar aqui nas dicas, professor Beck. Atenção, os pais respondem pelos danos causados pelos seus filhos incapazes. O empregador, comitente, aquele que paga a comissão, também indeniza os danos causados pelos seus empregados e pelos seus prepostos. Tutor, curador responde pelos danos causados pelo tutelado e curatelado. E todos eles têm direito de regresso, ou seja, terão que indenizar os danos causados, mas têm direito de regresso contra aquele que causou o dano. Só tem uma categoria que não admite direito de regresso. Os ascendentes não têm direito de regresso em face dos seus descendentes incapazes. Certo? E com isso eu encerro minha participação. Vai lá, professor Beck, o pessoal está ansioso por você. Arrasa, tenho certeza que vai aqui, ó, o pessoal vai lembrar de você na prova. Obrigado, Andréia. Obrigado, parabéns, show de bola. Todo mundo vai detonar em civil. Amém. Olá, futuros policiais civis do estado do Paraná. Eu vou agora contigo fazer uma coisa muito simples. Eu vou te dar as 5 questões. O que você acha? As 5 questões é isso que a gente precisa, não é mesmo? Então, antes que eu comece, primeira coisa que eu quero que vocês me prometam nessa semana: não desistam. Está surgindo um monte de oportunidades novas por aí. Polícia Civil do Rio, Polícia Civil de Santa Catarina vai abrir, Minas Gerais, São Paulo. Isso é plano B. Pensa assim, ó, não estudei o suficiente. Estudou sim, vai dar certo, você vai detonar. E para te ajudar, eu vou dar as 5 questões da prova. O que você acha? Primeira questão, atenção. Se você chegar na prova e disser assim, não, o Ricardo disse que ia cair a questão e não caiu, não me irrita. Deve ter caído na prova de delegado, você faz delegado, deve ter caído na prova de investigador ou papiloscopista. Por quê? O elaborador vai fazer 10 questões. 10. Talvez, na tua prova, não exista calque.
Isso pode acontecer, isso pode existir. Então a gente tem que ter a calma, a tranquilidade agora. Primeira, calque. O que acontece com o calque? Ele pode cobrar ou funções, ou ele pode cobrar um elemento. O elemento que ele pode cobrar, o recurso que ele pode cobrar é detetive. A questão é bem assim, ó. Indique a alternativa que contempla a possibilidade do calque rastrear precedentes e rastrear dependentes. Letra A, investigador. Letra B, papiloscopista. Letra C, delegado. Letra D, detetive. É detetive. Detetive é o cara que rastreia precedente e que rastreia dependente. Falou? Beleza. Traçando setas na planilha. Aí, função. Soma C. É o que ele mais curte cobrar. Soma C, ele coloca o intervalo de critérios, o critério que ele compara, e depois o intervalo de soma. Ai, não vai dar tempo. Olha que sacada. Você está tendo uma revisão uma semana antes da prova. Então dá para você correr atrás e descobrir essas funções em tempo. Soma C é uma que vai cair. Quais funções trabalharão junto com soma C? Isso, mas cuidado, soma C é tudo junto. Não é soma.C, soma C, tudo junto. As que tem ponto são conte.valores, conte.num e contar ponto vazio. E aí tem a conte.c. Soma C é juntar. Só assim, ó, soma C. Soma C cai. C, função C, condição. Se for verdadeira, se for falsa. Sempre nesta ordem. Cuidado com as funções maior, menor, máximo e mínimo. Pronto. Fechamos calque, é uma delas. Vamos detonar. Veja, vai cair soma C, você vai dar risada. A questão não vai estar difícil, você vai matar. Se você tiver dificuldade, pula a questão do calque e vai para outra. Qual? Para de Linux. Linux, os caras vão cobrar comandos. Quais comandos? Quer ir direto na paulada, assim, ó? Cada arquivo, cada diretório ou pasta, tem permissões. O cara, ele pode dizer o que os outros podem fazer com o arquivo. Eu sou o miserável dono do arquivo, eu sou dono do arquivo. Presta atenção, volta para cá. Presta atenção. Eu sou o dono do arquivo, certo? É um arquivo TXT. Eu posso definir permissões para este arquivo. Para quem? Para mim mesmo, que sou o proprietário, para o grupo de pessoas que fazem parte desse acesso e para os outros usuários. Quem é ou qual é o comando que mexe nessas permissões? chmod. chmod. Change mod. chmod. E aí você pode colocar um número do lado. Qual é? São vários números, eles seguem um padrão octal, não interessa o que é isso agora para nós. Só interessa assim, ó. chmod 777. É 666, não me irrita. É 777. Dá permissão completa para o proprietário, para o grupo e para os outros usuários. É perigosíssimo chmod 777, que você dá liberdade total do arquivo. Para trocar o proprietário ou o grupo, tem o chon, OWN, de proprietário, de dono, chon e chmod, são os importantes. Claro, saber exatamente, 777, saber daqueles caras que trabalham com arquivos e pastas. CP, o Hugo também dá. O Hugo tem a ver com liberação total. Se você agora comigo pensar assim, ó, eu tenho nessa situação toda LS para listar os arquivos, CP para copiar, MV para mover ou renomear. Quando a origem é igual ao destino, o MV renomeia, pode renomear. Estão aqui os caras. E agora uma que vai matar também. Para eu criar um diretório, para eu criar uma pasta, mkdir, que deriva de Make Directory. Se eu quero criar um diretório chamado Ricardo Beck, é assim, ó, Ricardo Beck, e eu digito mkdir Ricardo Beck, ele vai criar duas pastas. Uma chamada Ricardo, outra chamada Beck. Mas peraí então, Ricardo, como é que eu faço para criar uma pasta chamada Ricardo Beck? mkdir, de Make Directory, abre aspas e escreve Ricardo Beck, fecho aspas, aspas duplas, fecho aspas. Ele vai criar um diretório, uma pasta chamada Ricardo Beck. Então, cuidado, muito cuidado com as teclas de atalho, elas vão vir detonando. Para redes de computadores, tem uma que pode cair. Para o Windows, que não cai para nós, tem um tal de ipconfig. Não cai para nós, mas ele pode colocar para te confundir. Não é ipconfig, não me irrita.
É IF. IF config. Se eu quero ativar ou desativar um adaptador de rede, ou seja, uma placa de rede, eu faço IF config, o adaptador ETH de Ethernet 0. ETH 0 é o primeiro adaptador. Up para ligar, down para desligar. Pode cair essa linha de comando do IF config. Com base no quê? Vocês viram a prova da Polícia Militar do Paraná? Veio para arrebentar. A tua prova estará caótica. Vai estar muito difícil. E mesmo assim, você vai arrebentar. Você vai prometer para mim que não vai desistir da prova. Grande professor Isaías. Tudo bem? Eu tô Meu aqui. amigo querido, beleza? Tudo bem? Eu tô indo. Falta um pouquinho. Writer. O que você tem que saber do Writer? Editar e formatar. Tem que conhecer do editar, registrar alterações. Tem que conhecer do formatar colunas. Não é inserir colunas. É formatar colunas. É formatar marcadores de numeração. Não pode esquecer disso. Jamais. Hardware. Não pode esquecer de SSD, que é uma unidade de disco sólido. E também a parte de internet. A parte de internet você tem que saber de janela anônima, que é fundamental. Tem que saber. E tem que saber do elemento de exclusão, limpeza de histórico. Ctrl, Shift, Del. É para você limpar o histórico. É muito simples. Você vai ter 5 questões e você não vai desistir. Vai por mim. Acredite no que eu estou falando. A tua chance está lá naquela porcaria naquele domingo. É o dia que você vai assinar um papel e que você vai passar. Acredite nisso. A vaga, ela é tua. Ninguém tira de você. Só quando você tentar desistir da prova. Foi lá, começou a fazer prova. Teve uma porcaria de um professor de constitucional, que foi o Kozikoski. O Kozikoski não deu a... Não, é horrível, né? Kozikoski não te deu as questões. Saiba. Vai com fé. Acredite na prova que você vai passar. Agora tem um monte de professores aqui. E eu no meio, esses monstros. Pessoal, boa sorte. Fiquem com Deus. Dê tudo certo. E me conta uma coisa. Quintas, deixa eu te pedir um favor, irmão. Fecha só um pouquinho o teu áudio, e senão a gente não ouve a galera aqui. Só um pouquinho. Vou tentar fechar essa porra aqui. Ele tá treinando do pai. Tá tudo certo. É isso aí, grande Quinta. Pera aí. Me conta uma coisa, meu grande amigo Beck. Você tem os teus módulos de informática, dá um toque pra galera aqui, como é que eles são, como é que faz para entrar lá no teu site para adquirir. Olha só, obrigado, Isaías. Eu estou com um módulo completo de informática, que é o curso completo, mas o que eu sugiro nessa semana é fazer uma turma de simulados que eu tenho. São 25 simulados. Os 5 últimos são exatamente o reflexo da PM do Paraná, ou seja, o que eles vão cobrar. E eu coloquei uma revisão com 8 fascículos, 8 etapas ali, muito importante. Uma grande dica hoje é assistir essa revisão, meu comentário da Polícia Militar do Paraná, que está também no YouTube, que faz um viés, e assistir 5 simulados por dia até a data da prova. Basta acessar meu site lá, profricardobeck.com.br, já vai achar lá o link com 9 simulados para a Polícia Civil do Paraná e para detonar isso aí. Obrigado aí. Irmão. Grande Beck. Grande abraço. Meu querido, um grande abraço. Grande Beck, esse é o cara. E abraço. Agora estamos aí com a professora Tayana Férez e o professor Quintas. O professor Quintas que está no meio do, sei lá, Ventania, sei lá onde ele tá, sei lá, no Não. Oi? Eu tô aqui em Maringá, Isa. Tô dando um curso aqui pros magistrados aqui de tiro, porrada e bomba. Mais tiro do que porrada e bomba, mas estamos aqui. E show participando aí. Maravilha. Eu não sei fechar esse áudio aqui, Isa. Eu não sou o Beck, eu não entendo nada dessa porra de informática aí. Me joga uma 9mm na mão que eu desenrolo, né? Beleza. Ô, Quintas, seguinte, eu vou passar a bola pra você, porque agora você faz as honras da casa, né, cara? Fica você e Tayana, que são na mesma cadeira, né? Porque aí tá o penal, o processo penal, a legislação. E o ECA dentro da legislação, maravilha. Então eu vou passar a bola pra vocês dois aí, deixar vocês dois à vontade. E vamos lá, galera. Vamos matar essa Vamos lá. aí. Valeu, rapaziada. E aí trava o Quintas. Mas, Thay, já que travou o Quintas, eu pedi pra você. Começamos lá com o nosso ECA. Vamos lá. Eu tenho que rir porque essas coisas acontecem mesmo.
Então, bom dia a todos aí, já comecinho de tarde. Vamos para umas dicas pontuais aqui do Estatuto da Criança e Adolescente. Começando ali no direito da vida, lembrem que gestante e mãe, mesmo que privadas de liberdade, vão ter atendimento, direito a atendimento ali no pré-natal, durante o parto e o pós-natal, pelo SUS, ok? É assegurado também. Quando a gente fala de educação, lembrem o detalhe de que a criança e o adolescente, eles têm direito a contestar critérios avaliativos, ok? Vão recorrer a instâncias superiores da escola. Também, desde quando tem direito a acesso à educação? Desde 0 anos de idade. Cuidado com essa pegadinha. Se forem irmãos, vão ter direito a acesso à mesma escola? Sim, desde que estejam no mesmo ciclo de ensino básico, ok? Ou seja, os 2 estão ali no ensino fundamental, os 2 estão no ensino médio, aí eles têm direito à mesma escola próxima de casa. Lembrando do direito à dignidade, galera, castigo físico e tratamento cruel ou degradante. O que é o tratamento cruel ou degradante? AR com H. Humilhar, ameaçar gravemente e ridicularizar. Se algum adulto suspender esse tipo de comportamento contra a criança ou adolescente, esse adulto é responsável por ele, mesmo o agente executor de medidas socioeducativas, aí quem vai intervir é o conselho tutelar, independente de outras sanções. Quando que eu vou? Segundo o ECA, pessoal, direito à profissionalização. Segundo o ECA, presta atenção no enunciado, pode trabalhar como aprendiz menor de 14 anos. Segundo o direito da criança e do adolescente, não pode trabalhar como aprendiz menor de 14 anos. Tomem cuidado com o enunciado. O ECA prevalece ali o artigo 60 ainda, mesmo que inconstitucional. Falando ali um pouquinho de ato infracional. Tudo que for crime e contravenção penal lá no direito penal, ser praticado por criança ou adolescente, é ato infracional. A criança, quando pratica ato infracional, a ela é aplicada somente medidas de proteção. E se for apreendida em flagrante praticando ato infracional, ela tem que ser encaminhada para o conselho tutelar. Adolescente pratica ato infracional, a ele pode ser aplicado tanto a medida de proteção quanto a medida socioeducativa. E para onde que o adolescente é encaminhado se apreendido em flagrante ou por ordem judicial? Para a delegacia especializada. Aqui a gente tem a delegacia dos adolescentes em conflito com a lei. Falando aqui agora um pouquinho das medidas socioeducativas. Prestação de serviço comunitário, o prazo máximo é de 6 meses, moçada. Liberdade assistida, lembra? Para colocar um adolescente no caminho do bem, demora um tempo. Então, o tempo mínimo da liberdade assistida são 6 meses. Logo em seguida, semi-liberdade. Semi-liberdade. Para o adolescente fazer as atividades externas, não precisa de autorização judicial. Todos os dias o adolescente sai para trabalhar ou para estudar, não tem problema. Mas não precisa de autorização judicial. Internação, o bicho pega na internação, só pode ser aplicada em 3 casos. Mas nota o que eu falei, lembra disso. Só pode ser aplicada, pode, não é que deva ser aplicada se preenchidos os requisitos. Cuidado, que a banca de vocês costuma cobrar isso. Então, internação, se for praticado um ato violento ou com grave ameaça, pode aplicar a internação. Não é que vai aplicar a internação, pode aplicar a liberdade assistida também sem problema. Havendo a repetição de infrações graves, mais de uma vez, 2 vezes já basta para configurar, pode aplicar. Lembrando que o tráfico por si só, o ato infracional análogo ao tráfico, não permite a aplicação da internação. Se for infração de tráfico mais alguma coisa, beleza, aí pode aplicar a internação nesse segundo inciso. E por último, a internação sanção, tá? Que é quando há descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente aplicada. Lembrando, internação sanção, prazo máximo 3 meses que pode cumprir. Internação na sentença, prazo máximo 3 anos, sendo reavaliada a cada 6 meses no máximo, moçada, ok? Lembra lá, a gurizada que está lá internada, está cumprindo internação, tem direito, o adolescente tem direito à visita íntima? Tem direito à visita íntima. Fazendo um link aqui, lembrando que tem a emancipação civil, ele pode ser casado normalmente, mas isso não impede a aplicação do ECA. Falando de aplicação do ECA, quando que eu posso aplicar o ECA?
Posso aplicar em situações até o limite de 21 anos de idade. Presta atenção que isso vem. Então, quais são as situações? Pode fazer a apuração do ato infracional, ou seja, o processo pode decorrer até o adolescente ter 21 anos, até o jovem completar 21 anos. E também cumprir a medida de execução de socioeducativa até 21 anos. Para onde eu sempre vou olhar? Para a data da prática do fato. Quantos anos tem o jovem quando pratica? Se tem menos de 18 anos, vamos para cima com o ECA até o limite dos 21 anos. A fase de recurso, galera, subsidiariamente, mesmo no âmbito penal, quando para no ECA, nós vamos usar o Código do Processo Civil. Subsidiariamente, ok? Prazo, dias corridos. Defensoria Pública, direito ali a prazo em dobro. Apenas a Defensoria Pública, não o Ministério Público e não a Fazenda Pública, tá? Então, moçada, estamos juntos aí, uma aprovação, tenho certeza do sucesso de vocês. Vão ficar aí com um monstro do Quintas e com certeza vai dar dicas certeiras para todos. Estamos juntos, precisando de mim até o momento da prova, pode me procurar. Valeu, Quintas. Beleza, tá me ouvindo aí ou não? Tô com problema no áudio, é isso? Ou tá ouvindo? Não, dá para te ouvir agora. Dá para te ouvir. Ah, tá. Então, beleza, então. Maravilha, Thay. Vamos lá, então. Agradeço aí. Só esses votos aí, com certeza, já vai funcionar, né? O pessoal, né, com certeza vai ser aprovado e vamos fazer a escola de polícia aqui comigo. Maravilha. E vamos lá, né? Bom, me deram aí a hercúlea tarefa. Tem uma abelha aqui me pegando. Uma hercúlea, é que tem muito mel, né? Aí me deram a tarefa hercúlea de falar em 10 minutos a respeito de penal, processo penal e legislação extravagante. Obviamente são algumas dicas só. E lembrando, né, a gente tem que confiar um pouco na estatística. Em penal, por exemplo, o que mais cai? Penal geral, né? Com certeza eu falo isso em sala de aula, direto, o pessoal caprichar ali em penal geral. Principalmente com relação àqueles institutos que mexem com a teoria do crime. Por exemplo, onde que o arrependimento eficaz interfere, onde que a desistência voluntária interfere, a legítima defesa é uma excludente do quê, de ilicitude, de culpabilidade, né? Então é por aí a história, tá? Penal geral, em especial a teoria do crime, fica a dica aí pro pessoal dar uma caprichada aí, erro de tipo, erro de proibição, né? Então é muito importante fazer essa diferenciação, o erro de tipo mexe com o fato típico, o erro de proibição acarreta lá na culpabilidade, né? Então saber, né, onde se localizar, eu sempre digo isso em sala de aula, que essas perguntas são bastante frequentes ali, né? O aluno tem que ter esse domínio dos elementos ali do crime, fato típico, jurídico, culpabilidade, né? Então, lembrar desses institutos aí. Também, bastante cobrado em prova, concurso de pessoas, né? Saber ali a respeito das diferenças de autor, coautor, partícipe de menor importância, né? Saber das teorias mais modernas de concurso de pessoas, teoria do domínio dos fatos, né? Teoria do domínio do fato. Então também dá uma caprichada em concurso de pessoas. Concurso de crimes, né? Concurso de crimes também é muito confuso, ali artigo 69, 70, 71, concurso material, formal, né? Crime continuado, saber os requisitos ali para se reconhecer o crime continuado, é importantíssimo aí. E por fim, né, ainda na parte de teoria do crime ali, tá certo que a punibilidade não é integrante do crime, né? É uma consequência a punibilidade, mas dá uma estudadinha ali nas causas de extinção da punidade, as causas de exclusão da punidade, as escusas absolutórias. Está muito sendo discutida a aplicação de escusa absolutória naquela situação de crimes patrimoniais, quando a vítima é mulher, e quando aí já vai interferir na Lei Maria da Penha, ou seja, não dá para estudar direito penal, aliás, não dá para estudar nenhuma matéria de direito sem estar interligada à outra. A professora Thay estava falando a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Toda aquela parte de apuração de ato infracional que é reservado à Polícia Judiciária, né? A atuação do delegado de polícia, importantíssimo dar uma olhada ali, né? Com relação a a apuração de ato infracional, quanto tempo que ele pode ficar preso, na verdade apreendido, né? Na delegacia, quanto tempo que é o tempo de internação provisória. E essas perguntas de prazo também sempre falo em sala de aula, né? São as perguntas burras, né? O examinador está de saco cheio, não quer fazer uma pergunta cabeça, uma pergunta que realmente meça o conhecimento. Ele vem com essas perguntas de prazo, né? E eu já tinha recomendado já há um tempo, né, de você fazer a sua cartolina de prazo. E a hora de você sacar essa cartolina dos prazos é agora, né? Véspera de prova. É coisa que entra na sua memória aqui rápida, né?
No dia seguinte ali, no domingo mesmo, saindo da prova, você já pode esquecer essa bosta de prazo. Você tem o Vadmecum para consultar, você tem a lei para consultar, mas na hora da prova você tem que estar com ele afiado na cabeça. Né? Saiu da prova no domingo, você vai tomar lá sua cachaça, que bom, tome mesmo, e já pode esquecer esses prazos, porque afinal de contas você vai ter um código para consultar sempre. Mas na prova é importante fazer essa cartolina de prazos aí, porque é aquilo que eu falei, o examinador às vezes cansa de fazer uma pergunta cabeça e quer fazer uma pergunta fácil, uma pergunta que para ele elaborar a questão também é tranquilo. Com relação às questões da UFPR, o que a gente percebe aí? Eu também comento isso com os alunos de sala de aula. Os caras fazem um puta enunciado, né? Começa a falar de direito germânico e vai pro direito americano, dos Estados Unidos, tal, não sei o que lá, e aí depois ele cai em algum conceito simples, né? Então eu penso que as questões que eu analisei, algumas delas, né, não todas, é uma forma de distrair o candidato, de deixar ele nervoso. Então calma, meu queridão, né? Você já fez tudo o que você podia fazer, temos mais essa semana ainda, né? Você tem que olhar para trás e falar assim, bom, tudo que eu podia fazer, eu fiz, eu me dediquei, né? Então agora, né, manda vir a prova aí, ataca a prova, né, com tranquilidade. O que eu tenho recebido também de muitos alunos aí, muitos futuros colegas, né, é essa preocupação da última semana, né? O pessoal alguns desanimando, tá? Eu não sei nada, eu não estou preparado. Você nunca vai achar que está preparado, né? Você nunca vai achar que está preparado. Não, agora vai, agora eu tô, né, afiado. Esqueça, né? Esse sentimento você não vai ter, por mais experimentado que seja em concurso, por mais estudo que você tenha. Vai chegar esse momento que você fala assim, eu não estou preparado, tá sim, vai por mim que você está, você fez tudo que você podia fazer, você leu a lei, resolveu questões, estudou doutrina, né, que você quer mais? Vai lá e ataca essa bosta aí, né, e vai passar, né, não se preocupe. Eu sempre digo, recomendo para todo mundo que pede um conselho ali, não pense na prova nesse momento, não pense na prova, pense no êxito, tá? Sempre foca no êxito. Essa última semana é a semana motivacional, né? Você tá lá, senta lá na sua cadeira para estudar e já visualiza você, né, já ingresso já na Polícia Civil, fazendo a escola de polícia lá, se Deus quiser comigo, né, vamos dar uns tiros junto. Então é isso, é pensar no seu êxito, pensar na sua vitória. Eu penso que esse é o sentimento que tem que vigorar agora nessa semana, tá? Pense então no seu êxito, não fica preocupado com a prova, não fica com medo de dar branco, não vai acontecer isso, tá? Você está preparado, você se preparou e vai ser natural, você vai pegar a prova e vai atacar a prova naturalmente. Bom, em legislação extravagante, o que eu dou de dica aí? O rol dos crimes hediondos, né, que aumentou por conta, né, do pacote anticrime. Isso é importante você saber, aquele rol de crimes hediondos. E aí uma coisa já liga para outra, né? Nessa última semana que teve o curso lá, o intensivão, a gente deixou bem claro que uma coisa vai puxando a outra. Se eu estou estudando o rol dos crimes hediondos, eu tenho que ir logo lá dar uma olhada no Estatuto de Desarmamento, né? Aquele lance lá das armas proibidas e tal. Se eu estou estudando o rol dos crimes hediondos, eu tenho que voltar lá, situação lá de furto onde se usa explosivo, não o furto de explosivo, furto com explosivo, é crime hediondo. Lesão corporal, né? A única lesão corporal que é hedionda é a lesão gravíssima contra o policial, contra os agentes das forças, né? Então esse rol de crimes hediondos é muito importante. Lei de tortura, né? Eu também digo sempre, o pessoal tem meio que um preconceito aí de perguntar a lei de tortura e tudo quanto é concurso policial, como se só o policial torturasse, né? Então é aquela história, estuda a lei de tortura, tá? Estuda até aquelas mais maçantes ali, a diferença entre tortura qualificada pela morte e o homicídio qualificado, né? Tortura seguida de morte e o homicídio qualificado pela tortura. Então essas coisas caem. Aquela tortura omissão, né? Aquela que o pessoal, alguns até chamam de tortura privilegiada. Importante saber também a respeito dela. Tá? Então dá uma olhadinha na lei de tortura, estude a lei de tortura. Puxando tortura, abuso de autoridade, né? A lei nova, relativamente nova. E ali na lei de abuso de autoridade eu sempre falo, para configurar o crime de abuso de autoridade tem que constar aquelas 4 espécies de dolo específico, né? A satisfazer interesse, satisfazer capricho, causar prejuízo a outrem, causar prejuízo a terceiro, né? Então a questão só vai estar certa, né, perguntando se configura abuso de autoridade e vai lá e conta uma historinha, só vai estar certa se nessa historinha o examinador ele colocar, olha, o Tício, o Mévio, esses bosta aí, eles praticaram determinada conduta com o fim de satisfazer capricho pessoal. Aí sim, aí eu vou já tomar cuidado com a questão
porque o examinador se cuidou, né, ele tomou o cuidado de citar no enunciado esses dolos específicos, né, algumas pessoas chamam assim, ou, na verdade, a finalidade do agente ali. Além de lei de abuso de autoridade, o que mais que você tem que olhar em termos de legislação extravagante? A lei do crime organizado, tá? É importante você dar uma olhada ali, é uma lei importante para nós, a lei 12.850, os institutos da colaboração premiada, é muito importante, o delegado ele tem uma relativa autonomia ali, né? Claro que isso aí é objeto de questões, inclusive no STF e tal, mas vai com a lei debaixo do braço. Prova objetiva é a lei debaixo do braço, ou as jurisprudências que são pacíficas, né? Súmulas vinculantes, tá bem? Muitas vezes a pessoa se perde no estudo, porque a gente tem uma série de julgados, um contradizendo o outro. Prova objetiva se pega na lei, se pega em súmulas, né, se pega em súmulas vinculantes, é isso que vai ser perguntado. Ele não pode escolher um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e perguntar na sua prova. Tá? Então se apegue na lei. Prova objetiva não tem como você explicar, dissertar, né, falar sobre as doutrinas, né, olha, a primeira corrente fala uma coisa, a segunda... Prova objetiva, meu querido. Então, para o examinador não perder a questão, para ninguém entrar com recurso e anular a questão, o que ele faz? Ele busca aquilo que é certo. O que é certo? É o que está na lei. Tá? Então, paute-se na lei. Essa semana aí, leia bastante lei seca. Tá? Eu estou vendo os outros professores falando, todos eles falando isso. Olha, vai lá, vai na lei, vai na Constituição. Né? O Cosicosco falou, já teve questão ali, a professora Márcia também falou, já teve questão da UFPR que era cópia, né, ipsis literis do artigo 37, do artigo tal da Constituição, e eu digo a mesma coisa, tá? Então paute-se na lei, tenha a segurança da lei, né, não viaja muito na prova objetiva, não viaje muito com relação aos julgados, porque julgados você vai encontrar para tudo quanto é lado, né, julgados você vai encontrar um aceitando, o outro não aceitando, enfim, né, então não se perca nisso. O foco agora é a letra de lei, súmulas vinculantes e súmulas, ou seja, julgados já pacificados, vamos dizer assim, tá? Resolver bastante questão essa semana, tá? E como eu disse, né, pensar no seu êxito. Não crie o nervosismo para você mesmo, né? Pense no seu êxito, senta ali na cadeira e já se imagine, né? Já visualize, já planeje você dentro da Polícia Civil, né? Que é garantia de sucesso aí também, tá? Bom, em processo penal, né, o que eu arrisco aqui? Obviamente, inquérito policial, obviamente, né, vai haver muitas perguntas sobre inquérito, acredito eu, se a prova for coerente com a nossa função, inquérito policial, e também com relação às provas, medidas cautelares, né, é o que normalmente costuma cair nos concursos, né, policiais, vamos dizer assim, né, prestar atenção lá nos novos artigos que foram introduzidos pelo pacote anticrime, no caso das provas lá, cadeia de custódia, né, isso aí tá pingando ali que talvez seja perguntado, né, com relação ao processo penal, e sempre focando na nossa função, né, o inquérito, a investigação, as provas, as medidas cautelares são muito importantes, né, lembrando de todas as medidas cautelares aí, tá? Em 10 minutos, né, basicamente era isso que eu gostaria de passar para vocês, mas principalmente a sensação de tranquilidade, né, eu sei que não é fácil também, assim como você, eu fui concurseiro, né, eu sei que não é fácil, é uma ansiedade muito grande nessa véspera de prova, mas calma, né, olhe para trás, veja tudo que você já fez, veja a gama de conhecimento que você já tem, tá? Então isso vai te tranquilizar, né? Você fez tudo que você podia fazer, você sentou na cadeira, estudou, né? Você abriu mão da sua família, abriu mão de amigos, está lá estudando, tá? Então pense nisso, né? Você já trabalhou bastante e agora é a hora de você provar que tudo que você fez deu certo, eu tenho certeza disso, né? Então basicamente era esse recado que eu queria passar para vocês. Não terminamos ainda, temos mais essa semana, pegue os prazos para decorar, lei seca e resolva questões, tá? Então fica essa dica aí. E é claro, como sempre, né, vou estar tocando meu tamborzinho ali para você. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Malandragem. Ô Isaías, tá meio parado ali o vídeo do Isaías. Oi? Aqui eu não tô enxergando seu vídeo, talvez seja a minha internet aqui que tá ruim aqui no meio do mato aqui. É os passarinhos aí que estão te atrapalhando, velho. É, maravilha, você vê? A gente tem essas, né, a gente tem essas bondades aqui, né? Vem dar aula num lugar desse aqui, é fantástico. Certo. Grande Quintas, meu amigo. Gente, olha, nós sabemos que foi, Quintas, uma pegada muito violenta
desde o começo dessa preparação, porque era para ser uma prova chamada em abril do ano passado, para acontecer em junho. E nós estamos acontecendo aí com 1 ano e meio de atraso. Só que é o seguinte, cara, ninguém passou em concurso para polícia nessas condições, Quintas. Isso é inédito. Verdade. Essa aprovação deles vai ser diferenciada. E eu vi muita gente, Quintas, se quebrando de estudar desde aquela época. Muita gente largou mão, mas muita gente permaneceu forte. Essa galera aqui, cara, a galera do nosso curso, continuou forte. Agora, é o que você falou, né? Agora é lei seca, agora é ver questões, nós vamos começar um curso de questões segunda-feira, inclusive, né? Então, pô, dá ainda para começar. Depois, nós vamos ter a revisão de véspera, que nós vamos fazer lá no YouTube. Vai para a nossa revisão de véspera gratuita no YouTube, vai ser o sábado o dia inteiro. Uma para papiloscopia esse investigador, outra para Delta. Então, é a hora final. Mas, gente, nessa hora final, você falou ali que ninguém consegue chegar da maneira que gostaria. Isso é a coisa mais normal do mundo. Eu não conheço um único concurseiro que chegou do jeito que queria pro concurso. Então é natural a gente olhar e falar assim, meu Deus do céu, tem uma infinidade de conhecimento que eu não sei. Graças a Deus, cara, você vê isso, você é humano. Quinta, você sabe todo o conhecimento possível para cair na prova, Quinta? Então, Opa, desculpa, Zé, pode repetir aí? Claro, meu amigo. Você sabia todo o conteúdo quando você passou no concurso? Imagina, Isaías, eu sempre, deixa eu só fazer uma parte, eu na minha época não tinha esses negócios de internet não, era na base de você comprar lá a apostila em banca de jornal para poder estudar, a apostila de testes. Eu comprei uma apostila de testes que eu falei assim, eu só vou resolver essa apostila depois que eu estiver preparado. Imagina, tá parada a apostila até hoje, né, eu guardo de recordação e para exemplificar isso que a gente está falando, né, tenha confiança, né? Tá dando tudo certo. Esse sentimento é muito natural, tá? De você achar que não está preparado. Aquele sentimento que às vezes a gente para assim e fala assim, deixa eu ver o que eu sei sobre teoria da norma. Aí não vem nada. Mas eu tenho certeza que se você sentar na frente de uma questão, você vai destrinchar, tá? Então é muito natural esse sentimento, né? Confia, né? Você fez o que você tinha que fazer, podia fazer, agora vai vir sua recompensa. É isso aí, é isso aí. Gente, muito sucesso. Então aí, ó, semana que vem questões, semana toda, essa live aqui vai ficar gravada. No sábado, a nossa revisão de véspera. E aí vem a tua aprovação. Inclusive, Quintas, no dia da revisão de véspera, vou ensinar esse povo como é que faz para equilibrar a prova e como que faz para chutar de forma adequada na Banca Federal. Então, no sábado, vamos nos encontrar para isso também. Gente, sucesso para vocês, Quintas. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe todos vocês. Valeu, meu irmão. Pessoal. Um grande abraço. Valeu. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.